Nesse exato momento em que gravo este vídeo, as taxas do Tesouro Direto estão negociando acima de IPCA mais 8. Será que vale a pena? Vem comigo que você vai entender. Bem, primeiro, falando pelo lado positivo, quão atrativo é uma taxa acima de IPCA mais 8? Historicamente falando, a última vez que a gente viu taxas nesses níveis foi lá no governo Dilma, tá? Então, bastante tempo atrás. É uma taxa realmente alta. E claro, tem já algum tempo que essa taxa está negociando nesse patamar, né? Então parece que os títulos do Tesouro Direto negociam sempre nessa taxa atrativa, mas não é verdade, né? Olhando pelo histórico, é muito mais provável que no futuro as taxas do Tesouro Direto retornem para patamares de IPCA mais 6 ou às vezes até IPCA mais 5. Ele já chegou a negociar taxas abaixo dessa, inclusive, a depender do cenário. Então IPCA mais 8 é uma das melhores taxas da história. Esse é o primeiro ponto. Bem, segundo ponto, qual que é o grau real de rentabilidade de um IPCA mais 8? Tem como a gente fazer uma conta relativamente simples, graças à elegância da matemática. Se você pegar 72 e dividir pela taxa do IPCA, vamos arredondar para 8, 72 dividido por 8 dá 9, perfeito? O que essa conta quer dizer? 9 é o tempo de quantidade de anos que vai demorar para você dobrar o seu capital em termos reais. Então veja que eu não estou falando de 100 mil virar 200 mil se o custo das coisas dobrou de preço, né? Então você tá rico igual no final das contas. Não é isso que eu tô querendo dizer. Tô querendo dizer que você tá ficando o dobro mais rico em termos reais, de fato. Então, basicamente, se você quiser ficar o dobro mais rico em termos reais, basta você comprar um Tesouro Direto e esperar 9 anos numa taxa de IPCA mais 8 e pronto. Aí você pode dormir, pode fazer qualquer outra coisa. Então, por isso que é uma taxa realmente tão atrativa como essa. Pode subir ainda mais? Claro que pode, a gente não sabe o dia de amanhã. E como eu comentei, você ficando até o vencimento desse título, você garante essa taxa que vai dobrar o seu capital em termos reais, tá bom? Então esse é o lado positivo do IPCA mais 8. Bem, agora vamos falar do outro lado da moeda. Tem risco investir no Tesouro Direto? Tecnicamente tem risco porque o governo precisa honrar o seu pagamento. Mas na prática, desde 2002, o governo nunca deixou de pagar vencimento de Tesouro Direto. Afinal de contas, ele é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então sempre que tem que pagar algum tesouro, né, algum vencimento, ele consegue arrumar esse dinheiro. Claro que se ele imprime mais dinheiro para pagar a dívida, na prática estamos falando de mais inflação, então sempre tem algum impacto no final das contas, né? Em taxa de juros mais altas, o governo precisa pagar mais caro pelas dívidas, enfim. Então, no final das contas, isso é um problema, mas para quem investe, a gente nunca teve, né, esse não pagamento da dívida. Então, por isso que, embora o Tesouro Direto não tenha o fundo garantidor de crédito, né, que títulos bancários normalmente têm, ainda assim a gente pode falar que ele é o título de renda fixa com nível de risco mais baixo, porque ele é garantido de uma certa forma pelo Banco Central, que é o dono da máquina de imprimir dinheiro, basicamente, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo, e aí esse é super importante, renda fixa, pessoal, a taxa contratada do Tesouro Direto, você só garante ela se você ficar até o vencimento do título. No meio do caminho, o preço desse título oscila e é isso aí que você precisa entender. Já vou te explicar. Bem, o jeito mais fácil de entender isso é, na verdade, começando pelo tesouro prefixado, porque no vencimento, todo título prefixado vale, por definição, R$1.000 quando ele chega nessa data de vencimento. Então a conta é uma conta reversa. Para você identificar, e isso já está lá no Tesouro Direto previamente calculado, quanto vale um título do Tesouro Direto. Então, por exemplo, um Tesouro Direto prefixado que vence em 2029. Hoje ele vale aproximadamente um pouco acima de R$700, tá? Por quê? Porque nessa taxa de 14% ao ano, esse prefixado que vale hoje 700 e poucos reais, rendendo a 14% ao ano, que lá em 2029 vai chegar em R$1.000, tá bom? Então, pensa o seguinte, as taxas do Tesouro Direto mudam todo dia. Então, se você chegar amanhã, vai ter uma taxa diferente da taxa de hoje. E aí que tá a tal da marcação a mercado que a gente fala. Por quê? Se você chegar amanhã no Tesouro Direto e a taxa tiver maior do que está hoje, pensa na conta reversa que eu te falei. Agora, esse mesmo Tesouro Direto rende a uma taxa maior e ele tem que chegar sempre a R$1.000 nesse vencimento. Então, o título hoje, ele vale menos, porque agora ele rende mais, que é o 14, ele rende mais do que a taxa de hoje, e aí
para chegar nos mesmos R$ 1.000 do vencimento, tá? Então, quando a taxa de juros sobe de um tesouro direto, o preço desse título cai por conta desse mecanismo. Eu comecei pelo pré-fixado porque ele é mais fácil de entender, já que ele sempre termina com R$ 1.000. Tesouro IPCA+, tem uma dinâmica igual. A diferença é que o preço do título ele é corrigido pela inflação, então ele não necessariamente ele termina com R$ 1.000 no vencimento, mas a lógica é exatamente a mesma, tá? Mas quanto que é exatamente o impacto dessa mudança na taxa de juros do Tesouro Direto em relação ao preço do título? Isso é uma coisa que você também precisa entender. Bem, para você entender o impacto da mudança de juros no preço do título, você precisa entender o que é duration. Duration é o prazo médio de recebimento dos títulos. E no Tesouro Direto, a versão mais simples do Tesouro Direto, né? Você investe e aí você recebe o dinheiro quando o título vencer. Ou se você vender ele no meio do caminho. Mas veja que como a duration é o prazo médio do recebimento desse título e você só recebe o título no vencimento, a duration é igual ao prazo de vencimento do título. Se o título paga juros semestrais, aí é uma conta um pouco diferente, porque veja que você vai recebendo juros semestrais ao longo do tempo, então aí a conta muda um pouco, tá? Mas para Tesouro Direto sem juros semestrais, a duration é igual ao vencimento. Então vamos fazer uma conta simples, que é o seguinte: quanto tempo falta para esse título vencer? Vamos supor 6 anos, então a duration é 6, perfeito? Supondo que ele não tem juros semestrais. Então, para cada 1% que a taxa de juros desse título oscilar, o preço desse título vai oscilar também. Então é por isso que se você compra um Tesouro Direto hoje, um Tesouro IPCA mais 8 hoje, e amanhã, por exemplo, e esse título tem 6 anos de vencimento, portanto a duration dele é 6, perfeito? Então, de hoje para amanhã, o título não vai ter rendido quase nada, né? Porque ele vai ter rendido só a taxa de um único dia. Porém, se você compra ele IPCA mais 8 e amanhã as taxas do Tesouro Direto estão em IPCA mais 7, ou seja, a taxa caiu 1%, o impacto no preço desse título é um ganho de 6% para você. Por que é 6? É 1% que caiu de IPCA mais 8 para IPCA mais 7, vezes a duration desse título, que é 6 anos, tá bom? Mas esse é o lado positivo da moeda. O lado negativo é se a taxa de juros abrir, é o que a gente fala, né? Ou seja, hoje ela está IPCA mais 8, mas amanhã ela está IPCA mais 9, um título de duration de 6 anos, você perdeu 6% de rentabilidade. E isso para um título de prazo relativamente curto, né? Porque pensa num título mais longo, né? Um título que vence lá em 2050, então 24 anos para frente. Então, a cada 1% na mudança no preço, na taxa do título, você tem um impacto de 24% aproximadamente, né, grosso modo, no preço do título. Então, isso pode ser bom se a taxa de juros cair, né, a taxa do Tesouro Direto cair. Se a taxa do Tesouro Direto subir, aí você toma o efeito negativo, e é por isso que não tem uma taxa garantida, é só se você ficar até o vencimento. No meio do caminho, o preço do título vai oscilando conforme essa tal da marcação a mercado, beleza? E por fim, pessoal, lembra que IPCA mais 8 não necessariamente garante retorno acima do CDI, porque depende de quanto que vai ser a inflação ao longo do tempo. Então, um exemplo simples: se a inflação for 5%, IPCA mais 8, então você vai ganhar os 5% da inflação, mais o 8% vai dar uns 13% ao ano, grosso modo também. Então veja que com uma Selic a 14, né, um CDI a 14, não necessariamente você vai superar o CDI, tá? Então depende muito do cenário da inflação. Porém, veja que o mais importante no final das contas, mais importante do que bater o CDI, é você ficar rico, né, em termos reais, tá bom? E além disso, lembra que além dessa conta que eu te falei de IPCA mais 8 nesse exemplo, veja que tem também, além de tudo isso, a marcação a mercado que eu comentei alguns minutos atrás, tá bom? Então, por isso que o resumo da ópera é: vale a pena investir num Tesouro IPCA mais 8? A taxa é excelente para quem tem essa visão casada do título, né? Para quem não tem necessidade de sair do título no meio do caminho. Ou se pelo menos você acha que vai ter necessidade de usar o recurso, lembrando que o Tesouro Direto ele é D+1, então você consegue resgatar ele ao longo do caminho, não precisa esperar chegar até o vencimento de fato. Porém, saiba que no meio do caminho o preço do título oscila, e pode oscilar muito se você comprar títulos mais longos, tá bom? Então, para quem quiser menos oscilação,
compra, por exemplo, o título mais curto. IPCA mais 2032 é o título mais curto hoje sendo negociado no Tesouro Direto, uma duration de aproximadamente aí, portanto, 6 anos, né? Justamente o exemplo que eu dei aqui, tá bom? Então depende muito de cada um, é uma bela taxa, claro, a gente não consegue garantir se vai subir mais ou não, mas independentemente disso, é a sua oportunidade de dobrar o capital em menos de 10 anos, claro, com todas essas ressalvas feitas aqui. Pessoal, espero ter ajudado, comenta aqui no vídeo se você gostou desse conteúdo, forte abraço e até mais.